Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal A Hora do PMOC. Eu sou Nelson de Souza e venho trazer para vocês mais algumas informações sobre passivo trabalhista e qualidade do ar interno. Ok, pessoal? Então vamos prestar bastante atenção. Já se inscreveu no canal? Não se inscreveu ainda? Se inscreve no canal, pô. Dá uma força para nós, fazer esse canal forte. Deixe o seu like no vídeo. Compartilhe esse vídeo. E coloca seus comentários também. E não esquece também de clicar no sininho e para receber as nossas notificações. Tá beleza, pessoal? Então vamos lá. Esse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um assunto bastante interessante, né? Eu canso de insistir, eu insisto muito nisso com vocês, justamente para que a gente mude um pouquinho a conceituação sobre o PMOC, né? O PMOC, até bem pouco tempo atrás, ele era simplesmente um documento que as organizações, que as empresas, os estabelecimentos tinham, que simplesmente era mostrado para a fiscalização e para evitar multa, digamos assim, né? Então as pessoas têm aquilo só para evitar uma multa. Só que agora, com a entrada em vigor da nova NR1, em 3 de janeiro desse ano, 2022, o PGR passa a fazer parte do PMOC e o PMOC passa a fazer o PMOC passa a fazer parte do PGR também, entendeu? Então existe uma mão de via dupla aí, gente. Eu já fiz alguns vídeos comentando sobre isso, vocês podem ver lá no canal. Mas é interessante que caia na nossa cabeça, né, que as pessoas entendam que o PMOC deixou de ser simplesmente um documento administrativo para se tornar realmente um plano de manutenção, operação e controle, entendeu? Então assim, o plano de manutenção, operação e controle é um plano que tem que ser cumprido. E como vai ser feita a fiscalização desse plano de manutenção, operação e controle? Através do PGR. Tá? Então, vamos lá. Como está o PMOC da sua empresa? Está certinho? O PMOC da sua empresa está atendendo a todas as novas regulamentações da NR1? Está atendendo as novas regulamentações da NR17? Pois é, pessoal. Eu venho trazer para vocês que os ambientes com falta de... que não tem PMOC, ambientes de uso público e coletivo com ar-condicionado e não tem PMOC, eles criam passivo trabalhista para as empresas, tá? Por que eles criam passivo trabalhista para as empresas? Porque a NR17 ela prevê no item 17.111, né? 17.111, que as condições do trabalho incluem aspectos relacionados às condições de conforto térmico no ambiente de trabalho. Vocês estão vendo aqui em amarelo? Isso aqui está no texto da nova NR17, que entrou em vigor a partir de 2022, de 3 de janeiro de 2022. Então, olha só, só aqui já temos um passivo trabalhista. Agora vamos explicar um pouquinho sobre o que é esse passivo trabalhista que a NR17 nos traduz aqui. Então, o ambiente de trabalho, em termos de ergonomia, né, como prevê aqui a norma regulamentadora NR17, ela exige que seja feita uma avaliação preliminar dos riscos. Perdão, a NR1, né, ela exige que seja feita uma avaliação preliminar dos riscos nas organizações, nos empreendimentos, nos estabelecimentos, nos departamentos, enfim. Primeiro tem que ser feita uma avaliação preliminar dos riscos. E na NR17 está previsto no item 17312, que eu vou apresentar aqui para vocês agora, tá vendo? A avaliação ergonômica preliminar pode ser contemplada nas etapas do processo de identificação de perigos e de avaliação dos riscos. Pessoal, o que isso significa? Significa que quando o profissional, a organização estiver fazendo estiver elaborando a análise preliminar dos riscos, ela vai ter que inserir os riscos ergonômicos, tá? Então, e um dos riscos ergonômicos é
obviamente, os parâmetros de conforto térmico, os parâmetros estabelecidos na RE09, na portaria 3523 e na lei 13589. Então, pessoal, é importante que vocês comecem a entender o PMOC como um documento que vai sofrer alterações constantes, porque devido a NR1, ao PGR, ao inventário de risco ocupacional, ao plano de ação, deixou de ser um documento estático, deixou de ser aquele documento que fica lá, porque todas as ações que não estiverem conformes no PMOC deverão ser corrigidas para a eliminação do risco. Então vamos lá, você tem um ambiente de trabalho com ar-condicionado, você tem um ambiente de trabalho onde existem os equipamentos de ar-condicionado e vários postos de trabalho, vários ambientes de trabalho, o ambiente de trabalho climatizados. Então, esses ambientes eles devem atender NR17 no que diz respeito aos parâmetros de conforto térmico, tá? Então, essa fase de análise ergonômica do trabalho, né, a AET, ela tem que estar também tem que ser contemplada quando você estiver fazendo o seu PGR. Então, o PMOC vai entrar, porque esse texto legal, ele já está dizendo o seguinte, se você não tem PMOC, você criou um passivo trabalhista, você está sujeito, a sua organização está sujeita a uma autuação por não proporcionar condições salubres, não digo assim, mas não proporcionar condições de conforto térmico aos seus trabalhadores. Tá, ok? Então, esse é a avaliação ergonômica. Eu vou colocar de novo aqui para vocês. A avaliação ergonômica preliminar pode ser contemplada nas etapas do processo de identificação de perigos e de avaliação de riscos. Descrito no item 154 da NR1, disposições gerais de gerenciamento dos riscos ocupacionais, ok? Então aí está fundamentado. Agora nós vamos dar uma corridinha aqui na norma, que eu não vou ficar lendo a norma toda para vocês, mas vamos lá. O que deve integrar os riscos do PGR? E aí onde entra muito o PMOC. Deve integrar o inventário de riscos do PGR, os resultados da avaliação ergonômica preliminar e a revisão, quando for o caso, da identificação dos perigos e da avaliação dos riscos, conforme indicado na avaliação ergonômica do trabalho, a análise ergonômica do trabalho. Então, pessoal, atenção, tá? Atenção para isso. Está cheio de fundamentação legal, de fundamentação técnico-legal sobre o passivo trabalhista, as empresas que não têm PMOC, as empresas que não têm cuidado com o ar-condicionado dos seus estabelecimentos. Nunca é tarde lembrar que todo empreendimento, né, todo ambiente de uso público e coletivo que tem ar-condicionado tem que ter PMOC. Tem que ter o PMOC como responsável técnico somente os ambientes com capacidade instalada acima de 60 mil BTUs. Então, se você somar todos os equipamentos do seu empreendimento, do seu estabelecimento, e a soma de mais de 60 mil BTUs, tem que ter um responsável técnico para emitir a RT, obviamente, e preparar um plano de ação e preparar um plano de manutenção eficiente e rastreável para o seu empreendimento. Tá? Então, assim, o seu ambiente de trabalho também, né, uns escritórios, onde são escritórios normalmente, ambientes administrativos, estão sujeitos também ao passivo trabalhista pela NR17. Tá? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui na norma para a gente ver, e eu vou mostrar para vocês agora um outro ponto da norma que fala, né, que caracteriza o passivo trabalhista, e onde também
a fiscalização vai pegar, tá? A fiscalização vai, ela vai pegar pesado nisso, tá? Então vamos lá, olha lá, pessoal. No item 1784, nos locais de trabalho, em ambientes internos, onde são executadas atividades que exijam manutenção da solicitação intelectual, ou seja, onde existe pensamento, necessidade de raciocínio, necessidade de concentração e atenção constantes, devem ser adotadas medidas de conforto acústico e de conforto térmico, conforme disposto nos subitens seguintes. Eu vou pular a parte da acústica e eu vou passar aqui direto para a parte de conforto térmico. Então, diz que a organização deve adotar medidas de controle de temperatura, da velocidade do ar e da umidade, com a finalidade de proporcionar conforto térmico nas situações de trabalho, observando se os parâmetros da faixa de temperatura do ar entre 18 e 25 graus Celsius para ambientes climatizados. Então, pessoal, uma faixa de trabalho entre 18 e 25 graus Celsius é considerada como conforto térmico, apesar de eu ter minhas restrições a isso. Mas, segundo a norma, 18 a 25 graus é a faixa que devem operar os equipamentos de conforto térmico, os equipamentos de ar-condicionado, para que garantam as condições de conforto térmico, tá? Então, muita atenção para isso. Então, é uma faixa bastante longa, então, que atende praticamente a todas as, digamos assim, sensibilidades térmicas das pessoas, tá? Então, já a norma NR17 ela já prevê isso. Então, mas como que deve ser feita essa verificação? Então está dizendo aqui no item 18.8.421, devem ser adotadas medidas de controle da ventilação ambiental para minimizar correntes de ar aplicadas diretamente sobre os trabalhadores. Então isso é o que? Você não pode ter, como é que fala? Você não pode ter um ar-condicionado insuflando diretamente no trabalhador. Tá? Então esse 17.842 ele é muito claro nesse assunto, tá? Então o trabalhador não pode estar submetido ao jato de insuflamento, jato de ar de insuflamento, ou seja, aquele ventinho que fica batendo na careca do cidadão enquanto ele está trabalhando, tá? Então devem ser tomadas medidas para que isso não ocorra. Pessoal, é importante que eu insisto nisso, que os ambientes de trabalho eles estejam sob a responsabilidade técnica de um profissional habilitado, tá? Porque uma coisa é o que a diretoria pretende, outra coisa é o que as normas técnicas exigem. E só um profissional habilitado, um profissional experiente na área de PMOC, na área de qualidade do ar interno, é que vai poder proporcionar a segurança jurídica necessária, tanto trabalhista como civil, para as empresas, tá? Então, assim, se você, como é que está o PMOC da sua empresa? Não tem PMOC? O seu estabelecimento, sua propriedade tem um PMOC de muitos anos e está sendo mantido assim. Atenção para vocês, muita atenção. Contatem o prestador de serviço de vocês. Contatem as vossas gerências e supervisões de manutenção para que se atualizem sobre o PMOC, porque está desde 3 de janeiro desse ano o conceito mudou, tá? O conceito mudou bastante. O PGR faz parte do PMOC e o PMOC faz parte do PGR, tá? Isso aí depende do contrato firmado entre as empresas, mas tem que ter de alguma forma algum programa de gerenciamento do risco ocupacional gerado pelas instalações de ar-condicionado, tanto na área de manutenção como na área dos frequentadores e usuários dos ambientes climatizados. Então, os ambientes climatizados, de uma forma geral, eles estão subordinados à NR17, tá?
Então, isso eu estou falando aqui dos ambientes de forma geral, tá? Não tô falando aqui dos ambientes de checkout, nem dos ambientes de teleatendimento e telemarketing que eu vou começar a falar agora, tá? Vamos lá para colocar a norma, o anexo 2 da NR17, que é o anexo que fala sobre teleatendimento e telemarketing. Tá? Então, para os ambientes de trabalho, de atendimento e telemarketing, é necessário, a NR17, ela faz uma referência aqui, ela exige, primeiramente, né, que os ambientes de trabalho devem atender ao disposto no 17842 em relação à temperatura, velocidade, é o que a gente acabou de ver agora, tá? Temperatura, velocidade do ar e umidade, com a finalidade de proporcionar conforto térmico nas situações de trabalho. Também, devem ser implementados projetos adequados, tá, pessoal? Adequados de climatização dos ambientes de trabalho. O que significa um projeto adequado? É um projeto que somente um profissional habilitado, somente um profissional experiente, habilitado em projetos de climatização e ar-condicionado, tem condições de proporcionar para você. Esse projeto ele tem que prever as condições de conforto térmico, de temperatura, de umidade, velocidade do ar dentro do ambiente e, acima de tudo, o projeto da renovação do ar. Como é feita a renovação do ar nesses ambientes, né? Como é feita a renovação do ar nos ambientes internos de telemarketing e teleatendimento. Então tem que ter um projeto, tá? Não é só chegar no ambiente, vou criar uma empresa de telemarketing, aluga uma sala, coloca lá um monte de split, fecha a porta e janela e ali é um ambiente que está a temperatura agradável negativo. É necessário que a renovação do ar interno seja feita de acordo com os estabelecidos nas normas, tá? Então, pessoal, atenção para isso, para não gerarem mais passivos trabalhistas para vocês, tá? Então, o passivo trabalhista da NR17, no que diz respeito ao ar-condicionado, ele é bem abrangente, tá? Então, vamos lá de novo. A organização e 522. A organização deve instalar equipamentos que permitam ao trabalhador, pode instalar equipamentos que permitam ao trabalhador acompanhar a temperatura, a velocidade e a umidade do ar no ambiente de trabalho. Isso esse item 522, ele é facultativo, tá? Então, se a empresa achar que ela deve colocar alguns sensores de CO2, termômetros de temperatura, higrômetros para medir a umidade do ar, fica a critério da empresa, mas não é mandatório. Isso não é obrigado, perdão, gente. Mas no que diz respeito também à qualidade do ar ambiente, vocês podem ver no item 5.3 que para a prevenção da chamada síndrome do edifício doente deve ser atendida a Lei 13.589 e o disposto da norma regulamentadora 1. Então, o que diz essa Lei 13.589? O que diz? Ela é a lei do PMOC. A Lei 13.589 é a lei do PMOC. Perdão, é a lei que eu comi um amendoinzinho agora, tá pegando um pouquinho aqui. É a lei do PMOC, é a lei que prevê que todo ambiente de uso público e coletivo tem que ter o PMOC, o Plano de Manutenção, Operação e Controle, estabelecido na Portaria 3523 do Ministério da Saúde e que está regulamentada pela RE 09 da Anvisa, tá? Então, pessoal, atenção para esse detalhe aqui, tá bom? No item 5.3, a síndrome do edifício doente, fala do PMOC. Aqui está explícito que os ambientes de teleatendimento e telemarketing que não tiverem PMOC estão sujeitos a autuações severas. De forma indireta e análoga, os ambientes de trabalho que não sejam especificamente de
teleatendimento ou telemarketing estão submetidas a isso também, porque a lei prevê que todo ambiente de uso público e coletivo climatizado por equipamentos de ar-condicionado deve necessariamente dispor de um PMOC, um plano de manutenção, operação e controle, tá? Continuando o texto aqui, deixa eu ver se consigo colocar aqui, vamos lá, vou colocar o texto aqui e continuar a leitura do texto. Bem como o disposto no regulamento de padrões, dos padrões referenciais de qualidade do ar, em ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo, com redação dada pela RE09, viu que eu falei? Da RE09. Ou outra que a venha a substituir. Ou seja, a RE09 ela dá os parâmetros de qualidade do ar que devem ser atendidos nos ambientes climatizados, tá bom? E as instalações das centrais de ar-condicionado, especialmente o pleno de mistura da casa de máquinas, não devem ser utilizados para o armazenamento de materiais. Pessoal, isso é muito comum acontecer. O pessoal vê lá, principalmente o pessoal da limpeza, ele vê lá a casa de máquinas do ar-condicionado vazia, só com aquele o armário do ar-condicionado, o gabinete do ar-condicionado lá, e acha que lá pode fazer depósito, pode colocar pano para secar, pode colocar material de limpeza. Isso não pode, tá? Não pode. Existe também uma restrição na normativa técnica também quanto as forrações porosas também, que não pode ter forração porosa, deve ser as forrações das casas de máquinas devem permitir a fácil limpeza e o não acúmulo de fungos, bactérias, vírus e ácaros, tá ok? Então isso, poeira também, né? Então isso é estabelecido na norma técnica, na 16401 parte 3, tá ok? Se eu não me engano, a parte 3, tá bom? Então assim, muita atenção, pessoal. Então, o que eu quis dizer para vocês é justamente isso, que existe um passivo trabalhista para a empresa que não tem PMOC, para as organizações, para os estabelecimentos, para as propriedades que não têm PMOC ou que ainda estão com PMOC com a redação antiga, tá? Então, muita atenção. A NR17, ela prevê um novo conceito, o entendimento de que todo ambiente de trabalho climatizado obviamente um ambiente, cria um passivo trabalhista de conforto térmico e condições de qualidade do ar interno. Então está criado, gente, um passivo trabalhista. O que eu estou falando, eu simplesmente estou lendo o que está na norma técnica e passando para vocês. Eu passo para os meus clientes exatamente essa visão de que é importante atender a NR1 contemplando a NR17. A NR1 ela é a mãe de todas as NRs e debaixo dela tem todas as outras NRs que devem ser aplicadas caso a caso. Bom, isso é um outro assunto que a gente pode discutir num outro momento, tá? No momento eu quero também aproveitar para convidá-los, eu estarei ministrando um curso na Escola Técnica Profissional de Curitiba, a partir do dia 22 de março, sobre NR1. Então aqueles que puderem participar, que quiserem participar desse curso, fiquem à vontade, eu vou trazer mais informações para vocês. A gente está na fase de preparação do curso, mas logo logo eu vou trazer mais informações para vocês. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham compreendido a NR17, espero que vocês tenham compreendido o teor da importância do PMOC e a possibilidade de gerar um passivo trabalhista por não atender aos requisitos da NR17 no que diz respeito à temperatura do ambiente de trabalho, a velocidade de insuflamento, a umidade e temperatura, umidade e qualidade do ar interno. Beleza? Pessoal, isso é o que eu tinha para dizer hoje para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e que a gente se encontre logo logo em novos vídeos aí. Um grande abraço, não se esqueçam, pessoal, se inscrevam no canal, clica no sininho para receber essas nossas notificações e
Deixem seu like, compartilhem e também comentem. Comentem, tragam ideias novas para a gente poder discutir aqui. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.